Olha só, tem uma nova lei importantíssima que acabou de entrar em vigor aqui no Brasil. E o foco dela é bem específico e, vamos combinar, bem complicado. Aquelas doenças crônicas que a gente não consegue ver. Bora entender juntos o que essa legislação muda na prática para milhões de pessoas. E a questão central, o ponto de partida de toda essa discussão é essa aí. Como se cria uma lei para uma doença que é invisível? Parece um desafio enorme, né? Criar regras, criar direitos para algo que não tem um sinal exterior claro, mas que, nossa, afeta e muito a vida de quem convive com isso. E é exatamente esse o desafio que a nova lei tenta encarar. Mas afinal, de que doenças a gente está falando? Bom, a nova lei, a 15.176 de 2025, ela mira em condições como a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica, a síndrome complexa de dor regional. Sabe, a ideia é justamente essa, criar uma rede de apoio oficial com peso da lei para essas condições que muitas vezes ficavam meio no limbo, sem um reconhecimento formal. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo. O que essa lei faz na prática? Ela não é só um texto bonito, uma declaração de intenções, não. Ela cria um programa nacional de verdade. Vamos dar uma olhada em como ele foi estruturado. Então, a base de tudo são 6 pilares. Pensa neles como as fundações do programa. Os 4 primeiros são bem focados no cuidado e na conscientização, sabe? Atendimento com vários especialistas diferentes, não só um médico. Trazer a comunidade para perto, fazer campanhas para todo mundo entender o que são essas doenças. E, claro, treinar os profissionais de saúde. Já os 2 últimos pilares, eles olham mais para o futuro. Um é dar apoio para que as pessoas consigam se manter no mercado de trabalho, e o outro, que é fundamental, é incentivar pesquisa científica. Afinal, a gente precisa entender muito mais sobre essas condições. Certo. Mas aí vem uma pergunta importante. Como é que o governo vai saber o tamanho real do problema? Quantas pessoas precisam dessa ajuda? Bom, a lei pensou nisso e trouxe uma ferramenta. Uma possibilidade, na verdade. A criação de um cadastro nacional de pacientes. E aqui, olha, tem um detalhe crucial no texto da lei. A palavra-chave é poderá. Isso quer dizer o seguinte: a lei não está obrigando o governo a criar esse cadastro amanhã, mas ela dá a permissão, o sinal verde para que isso seja desenvolvido. É como se ela abrisse uma porta para uma ferramenta de gestão que pode ser, assim, muito poderosa. Tá, mas para que serviria esse cadastro na prática? Bom, a ideia é mapear as necessidades de saúde, entender o que as pessoas precisam, monitorar o tipo de suporte que elas estão recebendo, tanto na saúde quanto no trabalho, e também identificar onde a proteção social precisa ser mais forte. No fim das contas, é pegar um monte de histórias individuais e transformar em dados, em números concretos, que podem guiar as políticas públicas lá na frente. É sair do achismo. Agora a gente chega num ponto que, olha, costuma gerar muita confusão e muita pergunta. É a questão da deficiência. Qual é a relação entre ter uma dessas condições e ser considerado uma pessoa com deficiência perante a lei? A pergunta de US$ 1 milhão é essa. Essa lei nova dá automaticamente o status de pessoa com deficiência? Ou seja, ter um diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, agora significa que a pessoa já é considerada pessoa com deficiência para tudo que a lei prevê? A resposta é bem direta: não, não é automático. A lei não funciona como um carimbo. O ponto central aqui é que tudo vai depender de uma avaliação, que é individual, caso a caso. Mas que avaliação é essa, afinal de contas? A lei fala em avaliação biopsicossocial. É um nome complicado, mas a ideia é bem interessante. Significa que a análise não vai olhar só para o sintoma físico, para a dor. Ela vai olhar para a pessoa como um todo, vai levar em conta os fatores sociais, o ambiente em que a pessoa vive, os aspectos psicológicos, tudo isso para entender de que forma a condição realmente limita a vida daquela pessoa, a participação dela na sociedade. É uma visão 360 graus, bem mais completa. Muito bem, a lei foi aprovada, tá tudo no papel. A pergunta que fica é: e agora? Quando é que tudo isso sai do papel e vira realidade? Então a lei deu um prazo, ela entraria em vigor 180 dias depois da publicação oficial. A publicação foi lá em 24 de julho de 2025. Fazendo as contas, isso significa que hoje, 26 de janeiro de 2026, a lei já está valendo, já está em plena força. As diretrizes dela já podem e devem ser aplicadas. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente olha para essa estrutura toda, um sistema nacional que junta atendimento, pesquisa, direitos sociais, tudo isso focado em doenças invisíveis, será que o Brasil não está, de repente, criando um novo modelo? Fica a pergunta no ar.
Será que esse é o caminho para o futuro do tratamento de condições crônicas, não só por aqui, mas talvez até servindo de exemplo para outros lugares? É algo para a gente ficar de olho e pensar a respeito.